Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado. A gente quer acompanhar o que está acontecendo com o mercado do feijão. O mercado segue firme ali, próximo da casa dos R$ 300, isso é referência para o carioca. Mas é hora de fazer o plantio da próxima safra. Será que o produtor está estimulado? Será que ele tem garantias de que se ele produzir um volume maior de feijão, vai ter demanda para esse produto dele lá na frente? Enfim, o que está acontecendo com o mercado do feijão? E será que a gente pode ver acontecer com o feijão o que aconteceu com o arroz, um desestímulo total da produção, enfim, e diante de qualquer demanda a mais aí, a situação fica estranha, como a gente viu acontecer aí nas últimas semanas? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado de perto, o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O momento é de plantar a próxima safra, a chamada safra das águas aí para o feijão, Marcelo. O que a gente tem em vista? O produtor está estimulado com esses R$ 300 em média aí para o feijão? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Alexander, boa tarde, produtores. Eu diria que não. Eu diria que o produtor ainda está com receio, né, de que o feijão apresente para ele um risco, né? Ele olha para a soja e para o milho e sente segurança no fato de que ela é precificada no mercado futuro, e o feijão ele tem receio, né? Por isso que o feijão demanda um pouquinho mais de atenção do produtor, demanda parar, fazer alguns cálculos, para entender de que o feijão tem sim condições de se manter num nível em reais maior do que aquele médio que nós vimos nos últimos 12 meses, por exemplo. Ainda que tenham sido 12 meses interessantes para o produtor. Pagou bem, né? Deu aí um bom resultado. Mas o produtor precisa, a partir de agora, fazer alguns cálculos para entender o que é que a gente tem de cenário, né, médio para os próximos meses. E que parâmetros são esses, Marcelo? Normalmente, o produtor utiliza fazer alguns cálculos baseados nas outras culturas, óbvio, né? Ou ele planta milho, ou planta soja, ou planta feijão. Então, algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, fazendo os cálculos aí, né, pelos valores de ontem, que a gente pegou aí no Notícias Agrícolas de soja e de milho, você acaba tendo valores que nos fazem pensar. Por exemplo, a gente puxa a média de janeiro de 2016 até agosto de 2020. Qual foi a média da equivalência entre milho e feijão nesse período? Dá 5,52 sacos de milho para cada saco de feijão. Quanto vale o milho? Né? Ontem a referência que havia de milho, alguma coisa ao redor de R$60, e você tem R$331 para cada saca de feijão. Então, se isso valeu de janeiro de 2016 a agosto de 2020, você pode ter momentos em que há alguma oscilação nessa referência, ela vai ter alguma oscilação, né? Mas ela logo em seguida vai tender a corrigir e chegar alguma coisa perto desses números aí, de 5,5, 5,3, 5 vezes o valor de uma saca de milho. Quando você vai para a comparação com a soja, ela fica também bem interessante. Por quê? Nós sabemos aí da valorização que a soja apresentou nos últimos tempos, né? Já vem bastante tempo que a soja vem surpreendendo e valorizando, e a perspectiva continua sendo excelente. De janeiro de 2016 a agosto de 2020, essa relação de soja por feijão fica em 2,36 sacas de soja para um saco de feijão carioca. A gente está usando o feijão carioca como base. E aí você pega aí 144,52 de ontem e você tem R$341 a equivalência em feijão. Por que é interessante esse raciocínio, Alexandre? Porque se você tivesse o feijão hipervalorizado em relação à soja ou ao milho, né, ele tivesse aí numa relação de 7 sacos e o normal tem sido 5,3, ou em soja ele tivesse uma relação de 4 e o normal tem sido 2,36, aí você poderia ter um momento de, cuidado que todas as tendências são para queda de preço. O que tem mudado no mercado de feijão? Nós temos uma situação atual
sem estoques no produtor, então o tal do estoque de passagem, né, o estoque que fica ali nos produtores, algumas vezes no especulador ou até mesmo no empacotador, esses estoques estão muito baixos. O preço de feijão, do jeito que veio nos últimos tempos, batendo no primeiro semestre, mais de R$300, agora batendo R$300 de novo, o estoque é mínimo. Você imaginar que produtores que carregaram estoques, muitas vezes de 500, 600 mil sacos, em alguns momentos, os maiores, hoje eles estão com estoque muito reduzido, muito longe desse número. Então você não tem aquele fantasma que poderia ser entendido que seria um fantasma de um produtor que guarda aparecer vendendo, ou um grupo de produtores aparecerem vendendo e abalarem o mercado. Primeiro que esses produtores não abalam o mercado, eles vendem sempre na hora certa. Tem comprador, eles vendem, se eles sentem que está pressionando as cotações para baixo, eles saem fora do mercado. Você não sabe exatamente quem são os produtores que têm, nem o volume exato que eles têm. Mas a verdade é que nós sabemos que nesse nível de preço, esses estoques praticamente zeraram. A prova disso é que plena safra de Goiás e de Minas, e os preços não baixaram aí nos últimos dias, né, de 250 a 280, 290. Ontem, poucos negócios, mas houve negócio já novamente a R$300. Vai dia, vem dia, e ele dá uma bicadinha lá nos R$300. Então, isso significa que há pouco produto. Nesses níveis está todo mundo vendendo. Ok. Qual é a perspectiva que nós temos agora, imediatamente, para a próxima colheita, Alexander? É a safra de São Paulo. Como está a safra de São Paulo? Como vem se desenvolvendo? Então, vai aí um alerta para os produtores. Calma. Se alguém está falando que a safra de São Paulo vai ser suficiente para jogar os preços de feijão abaixo de R$200, não sabe o que está falando. Por quê? Nós temos aí uma sequência imprópria para desenvolver a cultura do feijão. Bons agrônomos, bons produtores da região aí do interior de São Paulo têm entrado em contato e passam relatórios. E são produtores que estão conosco aí 7, 8 anos, passando as informações corretas daquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo? Quem plantou mais cedo, lá no final do mês de maio, num período totalmente desrecomendado, ele hoje está colhendo uma produtividade baixíssima, porque ele teve de tudo. Ele teve frio, ele teve pouca chuva, ele teve excesso de chuva num determinado momento. Aí você tem aqueles que plantaram no período certo, e esses não plantaram concentrado, escalonado. Então, tem feijão sendo colhido no estado de São Paulo? Sim, tem. Praticamente não parou de ter colheita no estado de São Paulo nos últimos 45 dias. Mas não chega a influenciar porque o volume é muito pequeno. E quando que isso vai ter uma certa concentração? A partir de 20, 25, 30 de outubro. De novo, não é concentrado. Eles começam a colher em outubro, colhem em novembro e vão colhendo até início de dezembro. Nesse momento em que São Paulo vai estar colhendo, nós teremos ainda feijões a serem colhidos em grande quantidade em Goiás? Não. Os produtores do Vale do Araguaia, muito bem orientados lá, Biba, Dr. Menezes, que fazem um bom trabalho lá nessa área, né, de produção e de comercialização, administraram muito bem. Cai o preço, o produtor recua. Espera, volta para o mercado, porque tem um produto de excelente qualidade. E estão vendendo, deve ter lá o máximo em 100 mil sacos. Isso não é muito. Aí você tem o feijão que está saindo em torno de Brasília, mas ele vai saindo, vai sendo vendido. O que não é vendido não estraga, né, não vai perder a cor, são feijões que mantêm a cor. Noroeste de Minas, vendendo, todos os dias vende alguma coisa, não tem um grande acúmulo de feijão lá, e essas praças que eu estou citando não vão estar colhendo mais no final do mês de outubro. Mato Grosso enfrentando um grande desafio, que é o fato de que plantaram não muito escalonado, consequentemente, o feijão vai ficando pronto e eles não dão conta de colher o feijão com a umidade correta. Então, o produtor tem perdido, às vezes, até 800 a R$1.000 por hectare, porque cai a umidade que o empacotador aceita de 17 para 11, para 10. Esse percentual aí, o produtor está perdendo, mas não tem muito o que fazer agora, né? A não ser tentar umedecer durante a noite, ligar o pivô, então tentar gerar alguma umidade nele, né? São coisas que vão se corrigir com o tempo aí para as próximas safras. Mas a verdade é que lá também, esse produtor do Mato Grosso
que, como todos os produtores do Brasil estão capitalizados, não tem por que jogar fora o produto. Então, no que diz respeito ao curto prazo, calma, muita calma. Não tem estoque e a oferta é comedida, certo? Perfeito. Tá. Agora, Marcelo, me ajuda a entender onde você quer chegar com essa comparação. Você falou que com o milho a gente tem aí preços de R$ 331, com a soja R$ 341, para o feijão entre R$ 280 e R$ 300. Isso indica o quê? Isso indica que um feijão de 250, 280 passou a ser um feijão, entre aspas, barato. O feijão em reais, ele está até um pouco abaixo do histórico dele, desculpe, em dólares, ele está até um pouco abaixo do preço dele histórico. O preço histórico dele, de 2011 para cá, o feijão carioca, ele dá uma média de $59. $59. De janeiro de 2011 até 30 de agosto, agora passado. $59 uma saca. Qual é o valor que está sendo comercializado hoje, se você pegar aí um preço de R$300 redondo? Isso dá $55,56. Então, em dólar, o feijão não está caro. As pessoas estranham, nós estranhamos, mas o fato é que a economia e os insumos dos produtores são dolarizados. A tendência se nós estivéssemos vendendo feijão hoje a $70, uau! $70 e o histórico é 59, gente, ele vai acabar voltando para o histórico. Se nós estamos perto do histórico, a tendência é que, se houver momentos, e a gente sabe que há momentos em que essa relação fica um pouco descompassada, você vai vender um pouco abaixo em dólar, o que vai acontecer? Rapidamente é corrigido. Nós não estamos em dólares fora do preço usual do feijão. Com isso em mente, o produtor não precisa ter medo de que vai plantar feijão hoje a 300 e vai vender a 100. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque as comparações mudaram. O que era R$100 e que criava, lembra, acho que há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós falávamos aqui sobre o que é custo de feijão para produzir. E era alguma coisa como R$110, R$120 no máximo, e assim no sequeiro. Hoje é quanto? 150, 160, ele dificilmente vai ficar abaixo disso. Não tem como, porque os produtores vão trancar e não vão vender. E não perdem a cor. Isso mudou o mundo. A questão dos feijões aí que não perdem a cor, de escurecimento lento. Então, o produtor não precisa ter receio, pode plantar o feijão, não vai existir uma área tão grande. Nós já plantamos na primeira safra 700, 800 mil hectares dos anos ali 2014, 15, 16. Hoje nós estamos plantando cerca de 400, 420 mil hectares de feijão carioca. Gente, isso é muito pouco. Então, cada percentual que a gente vê sendo noticiado de que a soja está bem, o milho está bem, de que está aumentando a área dessas commodities, significa que a área de feijão está encolhendo. Então, Marcelo, assim, eu entendi essa comparação e a intenção é mostrar para o produtor que o feijão não tem por que cair lá na frente, mesmo se ele aumentar um pouco mais a oferta nesse momento, ou for estimulado a plantar nesse momento e lá na frente aumentar a oferta. Mas para que essa oscilação de preços ela seja definitivamente resolvida, o que precisa acontecer? Nós estamos evoluindo muito rápido em algumas ferramentas pelo interesse não só dos produtores, dos empacotadores, dos exportadores, mas também o interesse do próprio governo. Em reuniões que nós tivemos com o Ministério da Agricultura, mais de uma vez foi manifestado o interesse e a pergunta direta da própria ministra sobre o que é que falta para o mercado de feijão ter contratos. Né? Então, não falta mais nada agora. Por quê? Porque, com exceção do feijão carioca, os outros feijões todos têm contrato. Em algum momento do ano você consegue plantar com contrato. Por isso, procure o empacotador, procure o exportador, procure o IBRAF, a gente encaminha vocês aí para quem tem condições de fazer os contratos. E os contratos são interessantes porque isso não significa que nós tenhamos um mercado futuro, mas nós passamos a ter uma referência futura. Referência.
O mercado vai continuar tendo contratos a termo, ou seja, quando chegar lá no mês de março, fevereiro, você vai entregar fisicamente esse contrato para quem comprou de você. Só que você hoje pode registrar isso na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Você pode exigir, porque é um custo simbólico, é uma coisa, é um custo simbólico para poder fazer o registro, né? Uma corretora registrar lá na Bolsa Brasileira, na BBM. Com isso registrado, você passa a ter uma referência futura, porque se você tem um contrato, não é referência, mas a hora que você tem 200, 300, 400 contratos, você tem referência. A boa notícia, um dos maiores exportadores do Brasil, a semana passada, numa reunião conosco, já manifestou o interesse de que os contratos dele sejam registrados, principalmente os contratos de exportação, né? E o feijão preto é um produto de exportação também hoje. Está aí o México batendo a porta, a gente viu, e vai bater a porta de novo, insistindo sobre essa questão de ter necessidade de abastecimento do mercado lá. Então, o mercado mundial de feijão, aliado a essas ferramentas que vão surgindo e que vão dando respaldo, na medida em que os produtores tomam conhecimento disso, ou buscam mais informações, provoquem a gente, coloquem nos comentários aí as dúvidas que vocês têm, a gente vai respondendo, vão tendo possibilidade de atender essa demanda. Nós não podemos imaginar um país como o Brasil, sendo o que é na agricultura mundial, tendo um problema na cesta básica de não ter o feijão num preço razoável. Ah, mas R$300 é caro? Acabamos de raciocinar que ele não é caro, não é fora de preço, né? Não é algo estupidamente caro. O mercado vai se habituar com preços de feijão em reais maiores nos próximos meses. Muito bem. Então, o que você está sugerindo é que a gente está partindo para um mercado planejado. E isso facilita a vida do produtor de que forma? Ele consegue entender até onde ele pode chegar com a oferta dele sem perder dinheiro? Olha só, de novo, né, eu cito os produtores do Vale do Araguaia. Eles estão muito bem organizados e estão dando uma aula de comercialização para o restante do Brasil. O que eles estão fazendo? Eles, se o preço está dentro de um patamar razoável, eles não guardam, eles vão vendendo. O mercado caiu o preço, eles seguram, guardam o feijão, não perde a cor, um feijão excelente qualidade, sequinho, esperam a hora de vender. O que é que o histórico mostra? O histórico deles mostra que, por eles agirem dessa forma, com o feijão colhido entre agosto e setembro, lá naquela região, eles chegaram a multiplicar por 5, por 4, por 5, a margem de lucro quando eles deixaram para vender em fevereiro, março e abril. Há a possibilidade de fazer isso, não só a possibilidade, como existe a necessidade dos produtores fazerem isso, de terem feijão lá na frente. Cada vez mais, essa primeira safra a continuar, e a gente sabe que vai continuar toda esse ânimo com o plantio de soja, você vai continuar tendo o mercado dos pivôs atendendo cada vez mais a necessidade e atendendo aquilo que era suprido pela primeira safra do Brasil. Tá, mas isso então é para o pivô do ano que vem que vão plantar. Legal. Só que esse ano, os produtores que plantarem o feijão vão se dar bem. Ora, se aquele que plantou, na média dos últimos anos, colheu em agosto, setembro e esperou para vender em fevereiro, março, abril, o produtor que plantar agora, que tiver a opção, eu vou plantar 30% da minha área com feijão, o restante eu vou na soja. Legal, vai se dar muito bem, mas não deixe de plantar o feijão porque é uma oportunidade ótima. O feijão, nós não temos essa precificação futura dele numa B3 lá. O mercado futuro do feijão é R$350, então eu vou fixar. Isso não existe ainda. O primeiro passo, nós temos os contratos, e nós já temos como fazer os contratos. Então, presta atenção nisso, fica de olho, veja essas informações, vá mais a fundo nelas, porque elas são uma mina muito interessante para o produtor e uma necessidade do Brasil de atender essa demanda do nosso consumidor. Feijão na mão do PROCON é terrível para todo mundo. A gente não quer isso. Quer dizer, primeiro faça contrato, realize contratos, depois
realize contratos registrados. A partir do momento que tiver volume, esses contratos registrados tiver volume, a gente vai ter referência do que pode acontecer lá na frente, ou pelo menos do que se vai pagar lá na frente. E daí o produtor toma a decisão se vale a pena ou não. É isso, Marcelo? Exatamente. O mercado está se organizando rapidamente, as ferramentas estão sendo disponibilizadas, a gente vai acostumando com a ideia. Os produtores que gostam do feijão porque acham que ele tem muitas emoções, né? Uma hora você está rico, outra hora você está... Verdade. Que acorda pobre. Esse tipo de emoção, ela vai diminuir, mas ela não vai desaparecer. Você administra ela. Na medida em que você faz um contrato com 50%, 60% da tua área, tudo bem. Vá para o cassino com 30%, 40% da tua área de feijão. Não deixe de viver essa condição que o feijão dá de repente surpreender e ter uma valorização maior. Mas esteja certo, tá, de que todo esse impacto na soja e no milho tem um impacto negativo na área plantada de feijão. A minha certeza é tanto maior quanto a certeza dos analistas de soja colocarem qual é o futuro da soja e do milho no Brasil. Quanto mais entusiasmados eles estão, mais entusiasmados nós do feijão podemos ficar e apostar nesse mercado, né? E é uma aposta segura. Nós temos 210 milhões de consumidores aqui para 3 milhões e 200 mil toneladas. E nós temos mais um mercado que pode chegar rapidamente a 500 mil toneladas para ser atendido no mundo. Então, eu desconheço outro produtor em outro país que tenha uma condição tão especial, tão favorável, né? E é isso que a gente faz chegar aqui através do Notícias Agrícolas. Muito bem. Marcelo, você me convenceu a plantar feijão, mas daí tem uma segunda etapa a fazer. O que eu vou plantar? Qual vai ser a demanda do feijão, ou para que tipo de feijão a demanda existe? Você mesmo falou que os contratos existem para vários feijões, menos para o carioca. O carioca vai virar artigo de luxo nesse sentido, já que eu vou travar tudo, os contratos em outras variedades? E que variedades estão sendo mais contratadas? Olha, nós temos visto aí feijão que é específico para exportação, como o mungo, né? Ele tem tido contrato. É possível começar a preparar o caminho aí, afinal de contas o tempo passa rápido, é muito provável que as empresas já aí no mês de novembro, dezembro já começam a abrir os contratos para o ano que vem, para colheita mês de março, abril, mês de abril, maio. O feijão calpi do Mato Grosso, todos eles, o pingo de ouro, que é lá da Bahia, também. Feijão azuki, né? Nós temos aquele feijão que vai para a Ásia, esse também tem um mercado muito mais lá fora. E aí agora vamos falar dos mercados em que a gente tem um grande mercado aqui dentro. Feijão preto, né? Nós temos o preço do feijão preto batendo os R$300. Isso é outro fato interessante. Todos os feijões estão batendo aí por volta dos 300. Calpi, preto, vermelho, rajado. Voltando à questão dos contratos. Então você tem vermelho, você tem preto, rajado, que são feijões que, se sobrarem, se nós criarmos um excedente, por acaso, né, deu uma reviravolta e a gente criou um excedente desses feijões aqui dentro, nós temos a exportação, né? Você tem o contrato e tem a possibilidade ainda daquilo que você não contratar de vender para exportação. O feijão carioca, ele depende um pouco mais de uma maturidade maior desses contratos que estão acontecendo, que vão dar base para os produtores e para os empacotadores no futuro plantarem o feijão carioca com contrato. Um outro fator muito importante que está vindo aí em breve, é bem provável que feijão carioca, você não vai mais, qualquer feijão, você não vai mais se referir a ele só pelo primeiro nome dele, né? Todos têm sobrenome, e o feijão também tem. Então, é um feijão carioca IAC polaco. Ele tem nome e tem sobrenome. O feijão carioca sabiá, é do Iapar. O feijão preto Urutau, o feijão preto Veloz, né? Na medida em que isso for sendo colocado nas notas fiscais, que é bem provável que essa demanda ela assuma um caráter de obrigatoriedade em breve,
você vai começar a ter condições, inclusive, de, nas variedades, ter a sugestão do contrato. Eu faço um contrato com você se você plantar um feijão carioca dama, né? Um feijão carioca polaco, estilo, né? Então, isso vai facilitar ainda mais a que flua esse tipo de circunstância de contratos. E ele vai chegar no feijão carioca antes do que a gente imagina. Muito bem. Então, a gente tem uma mudança não só no estímulo à produção, mas na própria comercialização acontecendo, e o produtor precisa se antenar, precisa prestar atenção nisso, Marcelo. Sem dúvida nenhuma. A demanda das outras culturas é muito grande, o nível de informação, a quantidade de informação é muito grande. Por isso a gente coloca, para feijão, a informação é tão importante quanto os outros insumos. Saber dessas coisas, saber fazer esses cálculos, discutir sobre isso, falar sobre isso, né? Entender o que está acontecendo nesse mercado de feijão demanda um pouco mais de atenção do produtor. Dos outros produtos, a informação cai no colo. Né? Do feijão, o produtor tem que procurar um pouco, né? Aqui, o espaço que a gente tem no Notícias Agrícolas, o espaço que a gente dedica nas mídias sociais lá do PNF, do Preço Nacional do Feijão, do IBRAF, tem que ir um pouquinho atrás dessas informações. Mas o mercado está passando por uma velocidade enorme, por mudanças muito interessantes e muito positivas. Muito bem. Tá aí, então, a análise do mercado do feijão, feito pelo Marcelo Lider, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Marcelo, por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar em breve aí para dar mais detalhes, né, de como esses fatores aí estão se desenrolando e principalmente como é que o produtor está aderindo a isso, Marcelo, que eu acho que é o mais importante. A gente precisa começar a ouvir o produtor que está mudando a sua forma de produzir e comercializar o produto e que vantagens que ele está tendo com isso. Por isso eu peço a sua ajuda também para colocar esses produtores em contato aqui com a gente, enfim, para a gente contar um pouquinho desses cases de sucesso aí e mostrar para quem ainda não acredita nessa mudança que ela está acontecendo de fato. Vamos providenciar isso, com certeza. Valeu então, Marcelo. Por enquanto, muito obrigado, viu? Um abraço, boa semana para todos aí, né? Feijãozinho na hora do almoço, que em casa eu já estou sentindo o cheirinho bom do temperinho. Nota 10, isso tá aí. bom? Isso aí, Viu? Marcelo. Um abraço. Valeu, um abraço para você, até a próxima. Tá aí Marcelo Liders, presidente do IBRAF, aqui com a gente, anunciando, portanto, mudanças no mercado do feijão, e o produtor precisa estar inteirado dessas mudanças para deixar de perder. Afinal de contas, o mercado do feijão sempre foi uma montanha-russa de emoções aí, às vezes ganhando muito, às vezes ganhando pouco. Dá para ter um meio termo aí através dos contratos e, mais do que isso, de contratos registrados que começam a acontecer de fato e começam a virar realidade aí no setor de produção do feijão. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.